E eu estou muito feliz por estar com vocês também, como a minha Denise também está feliz. Olha, meus queridos, se vocês me permitem, eu vou começar com uma experiência que eu tive quando eu tinha 12, no máximo 13 anos de idade. Já vai lá algum tempo, né? A minha Denise não teve essa oportunidade porque ela sempre nasceu numa cidade grande, que era o Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Governador Valadares, uma cidade linda, 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 mas era muito pequenininha. E o que aconteceu? O dirigente da cultura e do desporto em Valadares teve uma ideia fabulosa para os jovens. Ia passar o domingo, das 9 horas da manhã até 2 horas da tarde, em várias provas de atletismo. Eles queriam incutir isso no jovem, o atletismo. Então, eles reuniram com todos os professores de educação física de toda a escola de Valadares e falaram o seguinte: cada modalidade que fosse ganha por um aluno, ele ganhar, sabe o quê? Um troféu da Coca-Cola, um chocolate e uma garrafa da Coca-Cola. Para vocês, jovens, isso é normal, não é? Uma Coca-Cola, né? Mas naquele tempo, era o máximo para a gente. Era difícil a gente no interior, a gente todo dia tomar uma Coca-Cola. A Coca-Cola até falava naquele tempo que era bom para a saúde, vê se pode, né? E logicamente que nós fizemos os testes e eu saí como vencedor dos 3.000 metros para representar a minha escola, que chamava Colégio Estadual. Mas eu fui 90%, e sou obrigado a falar isso, pelo troféu da Coca-Cola, pelo chocolate e pela Coca-Cola, não é? E nós chegamos ali bem cedinho. E é interessante o seguinte, que quando foi a minha vez, devia ter mais ou menos uns 10 participantes. Tudo novinho, mas tem um participante que eu conhecia pessoalmente, que era o Ivan. Era um menino que treinava atletismo na escola e num clube particular. Então ele estava muito bem preparado. Então todo mundo falou assim, bom, quem vai ganhar vai ser o Ivan. Mas tem um segundo e o terceiro lugar, não é? Então no pódio a gente tinha esperança de ficar no segundo e terceiro lugar para ganhar pelo menos a metade dessa prenda, não é? E aí, fomos fazer o aquecimento com o nosso professor, o professor explicou o que nós tínhamos que fazer, e começou a prova, no final, eu ganhei. E foi engraçado o seguinte, que quando nós ganhamos e estamos nessa idade, o que a gente quer saber? De festejar, não é? Então todo mundo estava gritando, todo mundo estava feliz, e eu pensando assim, poxa, quando eu subir naquele pódio, vai ser o troféu, vai ser a Coca-Cola, vai ser o chocolate, não é? Ah, meu objetivo já feito. Mas quando eu estava indo para o pódio, alguém tocou nas minhas costas. Sabe quem era? O Ivan. E o Ivan falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E vocês jovens têm que compreender isso. Nós adultos temos que compreender isso. Ele falou, Pagani, eu vou te revelar uma coisa. Você fez um tempo horrível. Eu treino todos os dias 3.000, 5.000, 10.000 metros. E é verdade, eu vi ele treinando. E esse tempo eu fazia fácil. E eu perguntei, por que você não correu? Jovem é assim, não é? É que eu tive receio de perder. Irmãos, foi lido aqui, mas eu quero ler parte a parte dos versículos para vocês entenderem uma coisa. E não vão em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse capítulo 12, verso 7 fala: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para onde? Para a terra. Eu faço uma pergunta a vocês, irmãos. Vocês acreditam que nós estamos no meio de uma guerra? Passa na cabeça de vocês acordarem no sábado, no domingo, na segunda, na terça, assim por diante, que nós estamos no meio de uma guerra? Vocês lembram disso? Mas acredito fielmente que o irmão Pagani, a irmã Denise e todos vocês acreditariam que estaria no meio da guerra se a gente morasse hoje na Ucrânia. Ou na faixa de Gaza, não é? Eu faço uma pergunta a mim mesmo, e ontem, dando os últimos retoques à mensagem que Deus me deu, e eu quero falar isso com você, que é a mensagem para mim. Se vocês aproveitam algo, graças a Deus por isso, eu fiquei pensando, poxa, se eu estivesse na Ucrânia, eu poderia andar tranquilo como eu ando? Eu poderia ir num restaurante? Eu poderia ir na biblioteca?
Eu poderia passar em qualquer rua dali? Lógico que não, irmãos. Então vocês estão vendo uma coisa, que o inimigo está nos enganando, o povo remanescente, o povo da palavra de Deus está esquecendo que nós estamos no meio de uma guerra. E essa guerra começou no céu. E essa guerra teve um prejuízo enorme, porque a guerra só traz prejuízo até mesmo ao país que vence. Perde familiares, perde o pai, perde a mãe, muitas vezes a família toda. As crianças perdem uma coisa que nós tivemos, que é a infância. Eu lembro quando eu acompanhava a guerra no Vietnã, a guerra no Iraque, a guerra na Síria, em muitos lugares. Quantos colégios não são destruídos? Quantas infâncias não são destruídas? Quantas famílias têm sido deslocadas para outros países e nunca mais vão voltar no seu país de origem? Guerra é terrível. E essa guerra não só trouxe o regente da orquestra de Deus, mas trouxe uma terça parte dos anjos do céu. Deus deve ter ficado triste, logicamente. Mas tem uma coisa muito interessante, não sei se aconteceu com vocês. Eu e minha família pregamos muitas vezes a palavra de Deus e muitas pessoas não acreditam que há o pecado, há o diabo. Muitas pessoas não acreditam que é Satanás. E a Bíblia mostra que 100%, e houve guerra nos céus, batalhava o dragão e seus anjos, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. Lógico que ele existe. E todas aquelas pessoas que não acreditam que existe o diabo, é mais fácil ainda ele atuar, irmãos. Vocês já pensaram nisso? Eu falo uma coisa com vocês muito interessante. A minha filha Graziela falou uma coisa muito, muito interessante para mim, que eu comecei a pesquisar. Ela falou: pai, você sabia que antigamente, principalmente no deserto, era mais difícil do inimigo enganar o povo? Eu falei: será, filha? Eu falei: não, pode ver, pai, no deserto não havia discoteca, não havia telemóvel, não havia joguinhos, não havia tantos pontos turísticos que pode nos encaminhar para o caminho mau, ou não é? E eu cheguei à conclusão de uma coisa, e eu gostaria que vocês pensassem comigo. Vamos viajar um pouquinho no Jardim do Éden. O que existia no Jardim do Éden? Plantas, rios cristalinos e água, né? E também quem? Deus e seus anjos. E Adão e Eva. É ou não é? E as frutas, não é verdade? Todos os tipos de frutas existiam no Jardim do Éden. Como é que o diabo teria condições de enganar um casal perfeito? Porque eles eram perfeitos, eram, não é? Já pensaram nisso? Não tinha lá teatro, não tinha cinema, não tinha um outro homem bonito para Eva ser tentado, não tinha outra mulher bonita para que Adão fosse tentado. Não existia carro, não existia nada que pudesse tirar o foco de Adão e Eva, irmãos. E eles, mesmo sendo perfeitos, o diabo os enganou. Foi ou não foi? Vamos passar um pouquinho mais adiante. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, o inimigo também enganou. Como foi falado aqui, Moisés, através do Espírito Santo, abriu o mar vermelho, viu o maná descer do céu, viu que da rocha saiu água. Foi enganado ou não foi? Foi. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Nessa guerra que estamos metidos, nós temos um inimigo que é invisível, e seus anjos também. E nós temos um inimigo que pode fugir e pode se fantasiar através de uma garrafa de bebida alcoólica. Ele pode estar atrás de umas drogas, ele pode estar atrás de um cigarro, ele pode estar atrás de uma mulher bonita, de um homem bonito que pode destruir um lar. O inimigo é terrível, porque ele não tem consideração por ninguém. Ele é miserável, ele é maldito, porque ele não respeitou Jesus Cristo, o seu Senhor. Ele não respeita ninguém. O Espírito de Profecia fala que até nas igrejas ele permanece também muitas vezes. E muitas vezes minha Denise fala uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente traz o inimigo para aqui para dentro. Por quê? Porque a gente não vem com o espírito que deveríamos vir. Porque muitas vezes durante o trânsito, durante a viagem até a igreja, para algumas pessoas na nossa frente, nós estamos atrasados, aí a gente aquele ali, olha aquele lá, e o sinal fecha logo agora, e a gente vem com o espírito de quê? Não um espírito de amor, mas um espírito nervoso, não é verdade? E muitas vezes, irmãos, nesse andar da carruagem, nós esquecemos quem é o nosso general.
E eu faço pergunta a vocês, que eu faço muitas vezes, até no Presídio Faro, sexta-feira eu fiz essa pergunta: quem é o general de vocês? E eles falaram uma coisa muito bonita: é Jesus. Fez, será? Será que o nosso general é Jesus? Irmãos, eu gostaria que vocês fossem em Gálatas capítulo 5, no verso 19, Gálatas capítulo 5, verso 19, fazer um favor. E as obras do pecado são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais declaro, como já antes vos preveni, os que cometem tais coisas não o quê? Herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós temos tendência, como filho de Deus e povo de Deus, fazer a classificação do pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Se você for lá em Isaías 59:2, ele fala que o pecado faz o quê? A separação entre eu e o meu Deus. Então muitas vezes a gente lê aqui bebedice, feitiçaria, idolatria, né? A gente nunca vai pensar que um irmão ou eu vamos por esse caminho, não é? Lógico que não. Nós esquecemos de alguns pecados aqui complicados, irmãos. O ciúme, a inveja, as facções. O diabo é o pai da crítica. E muitas vezes, irmão, convivemos com esses produtos satânicos, porque são satânicos, porque a gente continuar convivendo com esses elementos na nossa vida, nós vamos perder a vida eterna. Não é a igreja que fala, não é o irmão pagano que fala, mas é a Bíblia que fala. Está entendendo aqui, Calu? Então Deus está falando: vou te dar uma prova de uma coisa, Pagani. Muitas vezes você está no meu caminho, e muitas vezes você pula para o inimigo. E muitas vezes a nossa vida é assim, é o pula-pula. Foi como Balaão. Balaão também começou a pular na sua vida. E qual foi o seu fim? Demas a mesma coisa, Judas a mesma coisa. E nós como igreja de Lagoa? E como nós como de família? E nós como empregado da nossa empresa? Como é que vivemos? Vivemos na inveja, no ciúme, nas pelejas, nas dissensões, nas divisões? Como é que pode, irmãos? Eu uma vez falei para uma igreja uma coisa muito interessante, o irmão depois lá embaixo me chamou a atenção. Muitas vezes na nossa igreja a gente passa só 2 horas dentro da igreja. E muitas vezes é uma confusão tão grande essas 2 horas que eu passo uma semana no meu trabalho e não tenho essa confusão. Por quê? Porque o inimigo está nos tentando. A gente aceita isso. Irmãos, o nosso general, eu gostaria que vocês fossem em Apocalipse capítulo 17, verso 14. Apocalipse 17, 14. Fala assim: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o general, Ele é o nosso Rei. Ele venceu a guerra, irmãos, e dá condições para todos nós vencermos o inimigo. E muitas vezes esquecemos o principal. O Ivan não teve, sabe qual foi a maior derrota do Ivan? Está certo que ele não acreditou no potencial dele, mas ele não acreditou naquilo que o treinador dele falou, que ele tinha possibilidade, porque ele era um bom corredor. Ele não acreditou nisso. E nós acreditamos realmente em Deus? Será que todo dia procuramos Deus? Será que quando os problemas aparecem na minha vida, a primeira pessoa que eu vou é Deus? Ou tenho resolvido da minha maneira? Há muitos anos atrás, você sabe, o inimigo nos tenta 2 coisas que para mim é terrível. É a gente perder o emprego, não é? E perder a nossa família. O ser humano, não sei se ele nasce com esse receio de perder o emprego e passar fome, e a sua família passar fome. Como foi falado na escola sabatina, como é que uma mãe não vai amar seu filho, não é?
E muitas vezes no meu trabalho eu já passei 4 meses sem receber, 3 meses sem receber, 5 meses sem receber. Na minha profissão nunca eu tinha visto um adventista guardar o sábado. E eu tinha que me decidir. Então quando o diabo tentar vocês, irmãos, faz o que eu faço. Eu leio Mateus capítulo 6. Vê lá o que Deus fala. Não lê só o verso 33, não. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Isso é uma verdade, mas lê do início ao fim. E ele fala que nem Salomão se vestiu como quem? Os lírios do campo. Deus nos sustenta, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando quantas vezes Deus deu oportunidade para Satanás e seus anjos se arrependerem, eles não se arrependeram. Vocês querem ver um Deus tão maravilhoso, irmãos? Caim. Se fosse nós, Caim já estava expulso da igreja. E Deus foi atrás dele. Deus pôs um sinal nele. Deus mostrou o amor que ele tinha por Caim. Deus queria que Caim só se arrependesse. Sabe qual foi o resultado de Caim? Que a Bíblia fala, depois desse diálogo, se afastou de Deus. Irmãos, essa guerra é real. Graças a Deus a guerra está terminando. Graças a Deus o nosso general vai retornar. Mas enquanto isso, que lado o irmão Pagani está? Ao mesmo tempo pega, lê, ao mesmo tempo é paciente, ao mesmo tempo é bruto. Ao mesmo tempo ora para que a igreja possa se unir, podemos nos amar e ao mesmo tempo temos ciúme dos cargos dos outros. Eu tenho que definir minha vida. Cada um tem que definir a nossa vida. Está certo que nós somos pecadores, doentes, atrás do remédio que é Jesus. Mas nós temos que tomar esse remédio todos os dias, irmãos. Eu não quero fazer publicidade de um adversário maldito que é o inimigo. Eu não quero fazer publicidade de um anjo que teve tudo e mais alguma coisa para se salvar e não quis. Mas gostaria que vocês fossem em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Partes da Bíblia do Velho e do Novo, sempre Deus está falando: meus filhos, vocês estão numa guerra. Meus filhos, vocês têm que vigiar. Meus filhos, vocês têm que estar atentos. E muitas vezes nós estamos distraídos. Muitas vezes saímos de casa tão apressados que esquecemos de fazer uma oração a Deus. Muitas vezes nós estamos com um problemaço no trabalho e esquecemos de orar para que Deus possa embaraçar o nosso caminho. E a semana está tão agitada, que nós não conseguimos nem fazer a lição da escola sabatina. E se você for ver, cada dia que você for fazer a escola sabatina, você não gasta mais do que 5 minutos. Logicamente, se você quiser aprofundar e tirar esse tempo, que assim seja. Mas se você quiser entender a escola sabatina, mais de 5 minutos em cada dia você gasta ali. E muitas vezes não temos 5 minutos, irmãos. Uma vez eu fui pregar na igreja de Faro. A minha Graziela fez um trabalho muito bonito para mim, porque eu comecei a reparar, e não sei se vocês repararam, que há muitos filmes satânicos, desenhos animados satânicos, livros satânicos, com nome muito sugestivo, e uma maneira de traduzir o livro de uma maneira muito sugestiva. Então mostrei toda aquela coleção, todos aqueles filmes, e quando eu terminei, o irmão veio falar comigo uma coisa que me impressionou. Ele falou: nada disso me afeta, irmãos. Eu já assisti mais da metade desses filmes, já li mais da metade desses livros, e isso não me afeta. E eu fiz uma pergunta: como é que Adão e Eva pecaram? Por uma simples fruta que era proibida e que não fazia mal a ninguém, fazia. Agora eu faço uma pergunta a vocês: por que o inimigo lança isso no mundo? Os livros satânicos, os filmes satânicos, e cada vez está pior. Por quê? Porque ele sabe que vai nos afetar. É ou não é?
E se eu parto, que isso não vai me afetar, meu querido, eu estou abrindo a minha o quê? A minha casa, o meu coração, a minha mente, para que Ele possa habitar ali. Mais cedo que a gente pensa, Ele vai fazer o quê? Vai nos tragar como leão. Visite aqueles irmãos, queridos, que deixaram a igreja. Eu não estou falando a maioria não, mas alguns. E começa a conversar com eles. Começa a perguntar o que eles assistiam, o que eles liam. E vocês vão ter uma surpresa muito desagradável. Das ações, há uma parte muito interessante, que ele fala assim: o mesmo espírito mau que tentara Cristo no deserto e possuiu o louco de Cafarnaum, dominar os incrédulos judeus, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, homens que conheciam a Bíblia muito mais do que eu e vocês. Eles decoravam, seja Gênesis até Deuteronômio. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Lógico que sabiam, eles tinham esse conhecimento. Mas eles foram deixando o quê? Pouco a pouco que o inimigo tomasse conta do quê? Da sua mente, da sua razão. E muitas vezes isso que acontece conosco, irmãos, sem ele perceber, ele vai colocando os produtos na minha casa, ele vai colocando todo esse sentimento ruim em nós, e nós achamos que é normal. É normal eu sentir ciúme do Calu, é normal eu ficar com inveja do Paulo, é normal eu fazer isso, eu fazer aquilo. Não é normal, irmãos, não é normal. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele falou o quê? Cria em mim o quê? Um coração novo. E ele fala, purifica o coração, meus queridos. A irmã falou uma coisa muito bonita aqui, que ela todo dia ela está orando para que Deus possa amansá-la. E é isso que nós temos que fazer também. João não era o filho do trovão com Tiago, com Tiago, seu irmão? Ele não se tornou, João, o discípulo do amor? Por que ele se tornou? Porque ele tinha um relacionamento forte com Jesus, irmãos. O próprio Pedro. E nosso relacionamento, irmãos, como que está? Nós estamos adormecidos? Quanto tempo mais você que estuda a Bíblia vai se decidir por Cristo? Explico lá. Quantos estudos bíblicos você precisa? E nós que somos batizados, quantos anos nós vamos precisar para se entregar inteiramente a Cristo? Como Paulo falou, não vivo mais eu, mas vive Cristo em quem? Em mim, irmãos. Essa é a nossa arma. Essa é a fórmula da salvação. Se contagiar do amor de Cristo, irmãos. E só podemos nos contagiar, e todos os casais aqui sabem disso. Eu só estou contagiado com a Denise, sabe por quê? Porque eu a amo, porque eu convivo com ela. Temos problemas? Todos nós temos problemas. É ou não é? Quantas vezes eu oro por Jesus chateado? Senhor, eu estou chateado por isso, por aquilo. O Senhor não agiu assim, o Senhor não agiu assado. Daqui a pouco eu sinto o abraço dele. Porque Ele é Pai. Porque Ele quer a sua salvação e o melhor. E eu vou continuar lendo, ele fala muito bonito. Para com eles, e porém assumir ar de piedade, buscando enganá-los quando os motivos que tinham em rejeitar o Salvador. Sua condição era mais desesperadora do que o endemoniado, pois não sentiam necessidade de Cristo, sendo assim mantidos seguros sob o poder de Satanás. Irmãos, eu descobri uma coisa muito interessante, e nós temos que compreender que ela fala assim, a história está se repetindo. Tendo a Bíblia aberta diante de si e professando respeitar-lhes o ensino, muitos dos guias religiosos da nossa época estão destruindo a fé nela com a palavra de Deus. Ocupam-se em dissecar a palavra e estabelecer as próprias opiniões em cima das suas declarações positivas. A palavra de Deus perde em suas mãos o poder regenerador. É por isso que a incredulidade campeia e reina em iniquidade. Irmãos, eu estou chegando a uma situação que eu estou horrorizado pelo que eu estou assistindo e pelo que eu estou vendo. Tem um país, não sei se é a Grécia ou a Turquia, mas eu acho que é a Grécia, que ela aceitou o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Eu estou vendo a justiça cada vez pior. Eu estou vendo a imoralidade crescendo em todos os setores da sociedade.
Eu estou vendo o que o treinador, esse treinador do Benfica, hoje está na Arábia, ele veio passar aqui uma semana, ou 10 dias, ou 3 dias em Lisboa, e fez a seguinte declaração, seu Jorge Jesus: Portugal já não está sendo o meu Portugal. Me perguntaram por quê. Eu nunca vi tanta violência na minha vida. E o inimigo, querido, ele ataca de várias formas, distraindo aquele que tem a palavra de Deus, mandando doença no nosso meio, fazendo dissensões entre nós. Irmão, imagina se eu fosse o general de batalhão, que eu fosse atacar o inimigo, mas o meu próprio pelotão briga entre eles. Você acha que nós vamos ganhar uma coisa assim? Você acha que, apontando o dedo para o meu querido Paulo Machado, eu tenho alguma razão? Eu sou igual a ele, tão pecador como ele? Você acha que alguém consegue progredir espiritualmente, tendo inveja, acusando, mostrando as suas falhas de uma forma desmoralizadora? Nunca, querido. Jesus não fez isso quando ele veio na terra. A ninguém, nem os sacerdotes. Ele abraçava, ele ajudava, ele empolgava, ele falava a verdade. A mulher que apareceu lá para ser apedrejada, o que ele falou? Se alguém tem alguma pedra, atire nela. Mas falou a verdade com ela. Alguém atirou? Não. Então vai e não peques mais. Isso é verdade, isso é amor. Então eu vou falar uma coisa com vocês, meus queridos. A cada dia que passa, devemos orar para a minha família? Sim, mas devemos orar para cada irmão. Porque o diabo não respeita ninguém. Mas eu gostaria que vocês gravassem um versículo fabuloso. Esse versículo está em Isaías 41, 13. Se vocês quiserem marcar, aí vocês marcam. Gravei. E faz assim. E é engraçado o seguinte, que Isaías, para mim, Isaías foi um grande profeta. Isaías profetizou o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte, e depois ele aponta lá para a eternidade. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, nós vamos adorar o Senhor. Mas em Isaías 41, 13, ele fala uma coisa muito interessante. Deus, ele não deixa Isaías falar, mas ele fala pelo profeta. Muitas vezes na Bíblia vocês vão ver isso, Calu. Deus não deixa o homem falar, mas ele fala pessoalmente. Ele fala, por quê? Aí ele começa assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Entende? Você já viu um Deus pessoal que pega na tua mão? Você já viu que muitas vezes na guerra você precisa de um incentivo? Você está exausto. Quantas vezes a gente volta para casa exausto, cansado, decepcionados? Nunca aconteceu com vocês? Que vocês querem desistir? Nunca aconteceu de vocês estarem no sábado e falar assim, nunca mais eu volto àquela igreja. Por quê? Porque aquele fez isso, aquele fez lado, aquele fez lado. Irmãos, gravem isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, Paulo, porque eu te ajudo. Então, seja onde você estiver, seja o furacão que vocês estão no meio, Deus está ali para te ajudar. Ele nunca vai te abandonar. Mas você, Calu, e com vocês todos, que estão demorando a decidir, na guerra a gente pode levar um tiro da onde a gente não imagina, não é? E a gente não decide. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos perdidos. Perdidos, querido. Eu decidi, e me arrependo de uma coisa. Por não ter decidido bem antes. Vocês estão entendendo, meus queridos? Eu não forço nada a ninguém. Mas como missionário com vocês, eu não posso omitir a verdade. Se você está lendo a Bíblia, se você já confirmou que a doutrina é aquela verdadeira, se você já descobriu a igreja verdadeira, se você já descobriu o seu comandante é Jesus, por que você está indefinido a sua decisão? Por que no meio de uma guerra? Quem te garante que você vai estar salvo, vivo daqui 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? Quem te garante, irmãos? Mas Deus nos garante uma coisa, que se eu tiver e vocês estiverem
no exército dele, nós somos eternos. Amém? Que Deus abençoe. Por mais uma mensagem, por nos ter trazido mais uma mensagem. Não sei se repararam, eu tenho um carinho muito especial pelo Pagani, mas por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Seja bem-vinda à nossa igreja, irmã Denise, que foi minha monitora nas crianças, quando eu era menino, na escola sabatina. O nosso irmão Gilson Pagani já é avô e ele agora começa a chorar cada vez que prega, portanto... Vamos terminar o nosso louvor hoje cantando o hino 440, Breve Jesus voltará.